Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, vamos realizar um balanço das atividades desenvolvidas em 2019 pela Comissão de Educação e Cultura. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o presidente da SESI durante o ano passado, o vereador professor Alex Fraga, do PSOL. Vereador, seja então muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Gostaria que o senhor fizesse, primeiramente, um balanço geral do que foi o ano de 2019, visto pela Comissão de Educação e Cultura, então, aqui do Legislativo. Olá aos nossos telespectadores. Nós tivemos um ano de muito trabalho dentro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Tentamos abarcar, todas as áreas que são pertinentes ao trabalho da SESI. Fizemos reuniões relativas à cultura, reuniões relativas ao esporte, relativos à juventude, mas principalmente referentes à educação. Já que eu sou professor, e professor da rede municipal, conheço um pouco a realidade das nossas escolas, em especial a nossa rede própria de educação municipal, e por isso tenho norteadores muito claros a respeito disso e, portanto, fizemos muitas reuniões para debater problemas existentes na nossa rede própria de ensino. Certo. Vereador, falando então dessa questão da educação, começamos aí pelas escolas de educação infantil, Qual que é o seu raio-x dentro dos trabalhos que foram realizados pela SESI quando se diz respeito às escolas de educação infantil? Bem, os problemas são vários. Nós temos uma rede própria muito pequena, muito enxuta. Nós temos aproximadamente 44 escolas próprias da rede municipal e a assistência oferecida para a nossa população ela é feita basicamente, e isso em termos históricos, por uma rede de escolas conveniadas à SMED. São duas realidades diferentes, A nossa rede própria ela tem uma boa qualidade. Os profissionais são altamente capacitados, muito contando com especialização, mestrado ou doutorado, o que faz uma diferença significativa para a prestação do serviço, enquanto a rede conveniada ela tem muitas dificuldades. Os repasses de recursos eles sempre foram muito pequenos. Esse ano a SMED deu uma reestruturada dentro do orçamento e decidiu colocar um pouco mais de dinheiro para essas escolas, o que era uma necessidade. Mas a prestação do serviço ela era um pouco mais modesta, tinha, digamos assim, menos aporte financeiro e menos recursos em boa parte dessa rede. Obviamente, não vamos generalizar, algumas escolas conveniadas têm uma boa qualidade, têm uma boa estrutura, muitas vezes porque estão por trás entidades religiosas, e tem filantropia e isso dá um respaldo um pouco melhor para a manutenção ou trabalho com os orçamentos exíguos que eles apresentam. Mas aquelas escolas de educação infantil que eram escolinhas comunitárias, tipo mamãe crecheira, de associações comunitárias, essas passavam muitas dificuldades, uma grande penúria. E nós fizemos reuniões justamente para tentar sensibilizar a SMED de que o aumento desses repasses era necessário. Porque não tinha como manter a estrutura e oferecer um serviço de qualidade se não houvesse a contrapartida financeira oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. Então fizemos esse enfrentamento, fizemos esse debate. Felizmente, ao final desse ano, a SMED está destinando mais recursos para essas escolas conveniadas. Vereador, com relação ao ensino médio aqui no município, também foi tema, de reunião da Comissão de Educação e Cultura, o encerramento das atividades com relação ao ensino médio de duas escolas aqui do município, Exatamente. Lamentável. O secretário baseia-se no pressuposto constitucional de que a oferta do ensino médio deve ser feita pelo Estado. Na verdade, a Constituição determina que é obrigação do município oferecer educação infantil e ensino fundamental. Mas diz que os entes federativos eles são corresponsáveis por todas as áreas da educação e, portanto, não retira o município da necessidade de colaborar com a oferta de ensino médio para a nossa população. E nós temos agora
um ataque frontal à oferta de ensino médio noturno nas escolas Liberato Salzano Vieira da Cunha, que fica no bairro Sarandi, né, e o Emílio Meyer, que fica ali no bairro Niterói, perto da Glória, né, o que é lastimável. A população precisa, né, no Emílio Meyer ali nós temos uma grande quantidade de alunos da Vila Cruzeiro que procuram essa escola, né, muitos dos jovens trabalham, né, são estagiários ou até mesmo trabalham, né, no mercado informal e precisam do curso noturno de ensino médio para poder completar a sua escolarização básica, né? E, infelizmente, não há sensibilidade da SMED com relação a essa pauta que coloca, né, no colo do Estado a total responsabilidade pela oferta de ensino médio, o que, do nosso ponto de vista, é um erro muito grave, muito grande. Certo. Também tivemos no final de 2019 um projeto de lei que alterou aí as regras para as eleições escolares. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, que também foi tratado na Comissão de Educação e Cultura, e também sobre o protocolo de prevenção à violência nas escolas. Com relação à eleição para as direções, desde o início do ano eu percebi que não havia nenhum tipo de movimentação por parte da Secretaria Municipal de Educação em chamar as escolas, em estabelecer um calendário, ou pelo menos divulgar o calendário oficial para as eleições das direções que deveriam acontecer neste ano, abrindo-se o prazo no dia 1º de outubro e finalizando ao final de novembro. Pela inércia da Secretaria Municipal de Educação, nós tomamos a iniciativa de dar alguns passos aqui dentro da nossa comissão. Por exemplo, fizemos no segundo semestre um curso de formação para aqueles profissionais que gostariam de se disponibilizar a ocupar esses cargos, né? Direção, vice-direção, e fizemos à noite, né, cursos, trouxemos professores que são diretores atualmente ou que foram diretores para mostrar para os colegas que estavam se dispondo a assumir essas tarefas de grande responsabilidade, né, todos os problemas que poderiam aparecer e como contornar a maioria deles. Foi um curso muito bom, muito proveitoso, um curso que teve, se não me falha a memória, quase 100 inscritos, né, mas bastante produtivo, né? Tivemos muitas discussões, muitos debates muito bons, qualificados. Chamamos a SMED para participar das nossas reuniões e esclarecer o porquê da inércia para chamar as eleições. Em setembro, o secretário Adriano Naves de Brito disse que não poderia comparecer porque queria reunir com as direções atuais para esclarecer as suas ideias. Então ele pediu a remarcação para o dia 1º de outubro, justamente o dia que inaugurava o calendário eleitoral nas escolas. E quando chegou a véspera da nossa reunião, o secretário, ao final da tarde, eram 5 e pouco da tarde, manda um e-mail dizendo que não poderia comparecer à reunião do dia seguinte. Nós lamentamos muito este fato, mas mantivemos a nossa reunião, fizemos o debate, infelizmente, sem a presença da Secretaria Municipal de Educação e orientamos os colegas a seguir o que determina a lei vigente, né? A lei de 1993, que determina que o prazo das eleições abre no dia 1º de outubro. Então orientamos os colegas a seguir a lei, chegar às suas escolas e comunicar aos conselhos escolares que o calendário estava aberto e que os conselhos deveriam marcar uma assembleia geral da escola justamente para chamar uma comissão eleitoral. E essa comissão daria todo o trâmite, toda a tramitação do processo de eleição. Isso foi feito, né? Se não me falha a memória, foram 50 e poucas escolas, né? Um pouco mais de 50% da nossa rede própria entrou, né? Instaurou o pleito para a eleição. Nós tivemos as direções eleitas e o secretário, logo em seguida da nossa orientação, ele protocolou aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei, né, o 0020 de 2019, que mudava todo o regramento para as eleições. Fizemos esse enfrentamento, no plenário tivemos, há pouco tempo atrás, né, no final do ano, em dezembro, tivemos a votação desse PL, né, conseguimos construir várias emendas que corrigiam pontos muito problemáticos do projeto, né, e o projeto foi aprovado, né, mudando as regras para as eleições futuras. E com relação à tua pergunta sobre o protocolo de segurança, né, nós tivemos
um grande trabalho, um bonito trabalho feito também com o auxílio da nossa comissão, né, o protocolo de segurança nas escolas, né, um protocolo para prevenção da violência nas escolas. Ele foi sugerido pelo vereador Mauro Zaccheri, integrante da nossa comissão, e foi capitaneado, né, pelo ex-deputado Marcos Rolim, que fez um brilhante trabalho à frente de um grupo de trabalho, né, que era composto por integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Secretaria Estadual de Educação, Municipal de Educação, e da nossa comissão. Tivemos ali várias orientações, né? Nós estamos agora finalizando a formatação desse material justamente para fazer as impressões e distribuir para as nossas escolas. Acreditamos que isso vai colaborar, né, para evitar problemas graves de violência dentro das nossas instituições escolares. Então foi um ano bastante produtivo nesse quesito. Certo, o senhor falou, né, que esse ano especificamente, o ano passado, aliás, a Comissão de Educação e Cultura se voltou bastante para a questão da educação. Vou pedir para o senhor falar um pouquinho agora, né, sobre o que foi feito dentro das áreas da cultura e do esporte. Tivemos aí algumas discussões com relação a PPPs em equipamentos culturais, a reestruturação do Conselho. Gostaria que o senhor fizesse um breve resumo também do que foi feito nessas outras duas áreas. Em relação à cultura, nós tivemos uma proximidade, uma relação muito próxima com o Conselho Municipal de Cultura, né? O presidente do Conselho, o Luciano, nos procurou, né, com algumas preocupações. Uma delas era a composição do Conselho Municipal de Cultura, né, no que se refere à quantidade de componentes, né, a quantidade de conselheiros, que muitas vezes inviabilizava atingir o quórum mínimo para começar as suas reuniões, né? E sem quórum não tem a formalização da reunião e, portanto, não podem ter deliberações. Então, o presidente, né, e outros integrantes do Conselho Municipal de Cultura vieram à comissão e pediram que nós propuséssemos um projeto de lei que reestruturasse as cadeiras dentro do Conselho Municipal de Cultura e o regramento para a existência de quórum, para que fossem instauradas as reuniões. Nós fizemos isso, o projeto está em tramitação nessa Casa Legislativa e esperamos que no início de 2020 nós possamos votar essa iniciativa. E tu disseste, né, a questão da parceirização dos espaços públicos culturais, né, também foi uma demanda oriunda da instigação pelo Conselho Municipal de Cultura, que falava sobre a reestruturação administrativa proposta pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior com relação aos equipamentos públicos da cultura especificamente, né? Os nossos teatros, falamos do Araújo Viana, da usina do gasômetro, né? Nos preocupa muito a possibilidade de nós termos espaços tão qualificados tomando um rumo de privatizações e tornarem-se cada vez mais inacessíveis à maior parte da população de Porto Alegre. Temos aí um ano eleitoral, né, um ano de, enfim, do final desse governo, da gestão deste governo, no caso. Quais são os principais desafios que o senhor acredita que devem ser enfrentados? É muito triste, né? Eu, obviamente, por ser um vereador da bancada de oposição, eu não concordo com as diretrizes que o prefeito Nelson Marquesan Júnior e a sua assessoria estão dando para essa cidade, né? Eu acho que Porto Alegre já foi uma cidade modelo para o nosso país em termos de educação, em termos de democracia popular, em termos de valorização, né, da cultura, principalmente a cultura popular, mas nós percebemos que estamos retrocedendo a passos largos. Portanto, acredito que a população de Porto Alegre tem um grande desafio pela frente, que é de repensar as suas diretrizes, né? Se estamos tomando um rumo certo, um caminho certo, ou se nós podemos abrir outras perspectivas, uma nova visão de cidade, uma cidade onde as pessoas possam ocupar novamente as ruas, onde as pessoas possam voltar a sorrir, onde as pessoas possam transitar em vias urbanas bem conservadas, né? Porque a nossa cidade está se desmanchando a olhos vistos, né? E as áreas da nossa comissão, cultura, esporte, juventude e educação, essas áreas não estão recebendo o devido cuidado e o devido investimento por parte dessa gestão. Portanto, são vários os desafios: retomar a cidade, retomar os rumos certos para a nossa capital dos gaúchos, que está se desmanchando, infelizmente.
Tá certo, vereador. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigada, então, pelo balanço realizado, né, das atividades desenvolvidas pela SESI. Muito obrigado, um grande abraço à nossa audiência, aos nossos telespectadores e sigamos atentos na luta, participando dos processos democráticos, opinando, né, e, se necessário for, manifestando toda a nossa indignação com relação aos rumos que a nossa cidade está tomando por parte de quem a administra. Um grande abraço a todos e sigamos e que tenhamos um 2020 e os anos seguintes mais frutíferos e proveitosos. Um abraço. Tá certo. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia aí de casa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.